O Pod com TXT é o podcast para ampliar a discussão sobre a circulação de textos e discursos na sociedade, como também sobre as ideologias construídas por eles. Abordamos temas como linguagem, sociedade, educação e filosofia. O projeto é uma produção desenvolvida por estudantes e docentes do Núcleo de Estudos em Discurso e Sociedade do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ. Vem com a gente pensar texto em contexto. Favela é a cidade. A favela tem direito a ser reconhecido como parte da cidade. Aqueles que são oprimidos por essa sociedade, ele vai se utilizar da linguagem como forma de resistência, né? E na favela não é diferente. Sejam bem-vindos ao Pod com TXT. Neste episódio, contamos com um bate-papo sobre linguagem, política e saberes das favelas, com a presença de Alan Brum, do Instituto Raiz em Movimento e Centro de Pesquisa e Documentação e Memórias, CPDOCA, do Complexo do Alemão. Fiquem agora com esta entrevista, conduzida por Bruno Coutinho, depois da nossa vinheta. Aqui quem fala é Bruno Coutinho. Sou sociólogo e pesquisador do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, o PIPGLA, da UFRJ. Hoje temos a honra de receber em nosso Pod com TXT Alan Brum. Alan Brum é sociólogo, cofundador e diretor-presidente do Instituto Raízes em Movimento e coordenador do Centro de Pesquisas, Documentação e Memórias do Complexo Alemão, o CPDOCA. Favelado, nascido no Complexo Alemão, local reconhecido como bairro desde 1993 e ao mesmo tempo um conjunto de favelas localizado no subúrbio da Leopoldina, zona norte do Rio de Janeiro, Alan é doutorando em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPU, na UFRJ. Atualmente, está como professor convidado no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade do Hospital Escola São Francisco de Assis, na UFRJ. Também é coordenador do Plano de Ação Popular do Complexo Alemão. Alan, seja muito bem-vindo ao Pod com TXT. Oi, Bruno, tudo bom? Eu que agradeço muito a possibilidade de participação e de poder ter mais um espaço de divulgação sobre o trabalho que a gente vem realizando dentro do Complexo do Alemão. Estou muito feliz de estar aqui e poder trocar um pouco com vocês. Tomara que possa contribuir de alguma forma para ter uma reflexão sobre essa relação da cidade e o espaço específico dessa cidade, a favela. Alan, iniciando nosso papo, gostaria que nos explicasse o que é o Instituto Raiz em Movimento e qual o papel do Instituto no Complexo Alemão. Bom, o Raiz em Movimento ele surge em 2001, mas ele surge a partir de um movimento bem anterior, ainda quando eu dava aula de educação de jovens e adultos. A gente conversava fora da sala de aula, um grupo se interessava em estar discutindo o Complexo do Alemão. E também naquela época participava de um outro grupo, que era o grupo de pré-vestibular comunitários no território. A gente também discutia isso. Em um determinado momento a gente juntou esses dois grupos, do movimento de pré-vestibular, com alunos de educação de jovens e adultos, e dali surgiu o Raiz em Movimento em 2001, formado por moradores. Fomos desenvolvendo várias ações dentro do território, diversas, né? Fizemos um pré-vestibular comunitário, mas antes disso a gente foi fazendo aulas de capoeira, biblioteca comunitária, mas fomos debatendo, também amadurecendo, criando uma certa identidade, né? E aí, hoje, o Raiz em Movimento se divide em dois grandes eixos, um eixo de comunicação e cultura e o outro eixo sobre produção de conhecimento. O eixo de comunicação e cultura, a gente tem desenvolvido e consolidado um programa chamado Circulando Diálogo e Comunicação na Favela, que também é um evento anual que a gente desenvolve desde 2006.
mas é também aonde a gente desenvolve a revista Fala Favela, aonde a gente desenvolve ali o curso de formação e produção de documentário chamado Favela Doc, oficina de fotografia, de designer gráfico e outras ações dentro do campo da comunicação e cultura, além também de trabalhar a formação, cursos, oficina, e também trabalhar as redes sociais. E tem outras ações nesse eixo. No outro eixo de produção de conhecimento, a gente desenvolve o programa, né, chamado CPDOCA, Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Complexo do Alemão. É nesse eixo que a gente produz pesquisa, desenvolve, faz levantamento de dados, promove debates e discussões sobre políticas públicas, como Vamos Desenrolar, que é uma ágora contemporânea, que é desenvolvido nos espaços públicos das vielas, nos becos, onde ali a gente debate sobre os principais problema que está colocado na agenda local e traz também conhecimentos de diversas naturezas. Então, conhecimento popular, acadêmico, técnico, de vivência, e ali são os dinamizadores, e naquela roda vai se trocando ideia, mas ao mesmo tempo traz as reflexões acadêmicas sobre pesquisas sobre o território. E isso promove uma interação maior e possibilidades de superação. No CPDOCA, a gente também já publicou vários livros, uma bibliografia comentada, já publicamos um livro só de artigos sobre o Complexo do Alemão em diversas áreas temáticas, junto ao IPEA, já produzimos um trabalho de intervenção, né, num local, num micro território, com o pessoal da FAO, produzindo intervenção articulada, né, com os moradores, e etc., que é uma crítica que a gente faz das intervenções urbanas do poder público. Enfim, é um leque de ações que é desenvolvido dentro desse eixo do CPDOCA, desse Centro de Pesquisa, Documentação e Memória. Ultimamente, nos últimos anos, a gente desenvolveu a pesquisa Juventude e Desenvolvimento, que é uma pesquisa não só sobre juventude, mas sobre percepção de políticas públicas em geral, né, com mais de 2.500 moradores que foram ouvidos nessa pesquisa, e a gente, a partir daí, no ano seguinte, isso foi até 2020, 2019, 2020, 2021 a gente fez o curso História e Memória do Complexo do Alemão. E ano passado, 2022, com esse processo da pesquisa e do curso, a gente culminou na construção de um fórum popular do Complexo do Alemão, com mais de 20 organizações, 23 para ser mais exata, agora, né, agregadas até agora, todas organizações locais que compõem aí esse fórum, e a gente conseguiu elaborar e publicou no formato de livro o Plano de Ação Popular do Complexo do Alemão, que é a agenda que a gente vem fazendo incidência nesse ano de 2023. Então, esse é mais ou menos um panorama das coisas que a gente vem fazendo, e esse ano também está em andamento um projeto do acervo Memórias Faveladas, que a gente entende que trabalhar com história, com memória, é fundamental para planejar o futuro. Alan, considerando sua trajetória e o papel do Instituto Raízes e Movimento dentro do Complexo Alemão, poderíamos dizer que ainda existem lideranças comunitárias nas favelas? Qual o grande desafio colocado hoje para as organizações locais e seus membros ativos na construção de políticas nas e para as favelas? Bom, essa pergunta, ela traz alguns elementos que eu acho que é importante colocar sobre a questão desse termo, né, liderança comunitária. É um termo utilizado muito desde os primeiros momentos de todas as favelas, no momento de organização popular, isso estou falando na década de 60, 70, 80, né, até 90, esse termo era quase que único para falar de pessoas que lideravam coletivos, sobretudo e principalmente, quase exclusivo, associações de moradores. Hoje há um questionamento sobre esse termo, liderança comunitária, né? Porque a gente vive
nascendo aí na década de 90, mas chegando aos dias atuais, a gente tem um leque de atores, de novos atores, né? Atores que são diversos. A diversidade de atores que pensam a favela são vários, né? A partir da década de 90, sobretudo do movimento que ele é mundial, né? E tem uma correlação aí estreita com a lógica global do Estado mínimo, etc., e a proliferação das ONGs na Europa na década de 80 e aqui no Brasil na década de 90 em diante, tanto lá quanto aqui. E isso faz com que a favela deixe de ter apenas um ator coletivo, que eram as associações de moradores, e passa a ter uma diversidade de atores pensando de formas tão distintas, de diversas maneiras de atuar, mas tem uma diversidade de atores. Então, talvez o termo de liderança esteja caindo, está em processo de cair em desuso, de alguma forma, né? Pelo menos acredito eu. E aí se coloca exatamente isso, qual é o desafio, né? Se coloca alguns desafios, e é o desafio de construir ações coletivas, né? E que possa ter arenas que comporte essa diversidade de atores. Eu acho que essa é a grande saída, e é isso que nós do Instituto Raízes em Movimento, a gente tem construído, tem fomentado, né? Tem estimulado desde a nossa origem. Aqui no Complexo do Alemão, a gente fomentou desde o Comitê de Desenvolvimento Local da Serra da Misericórdia, depois fomentamos o Juntos pelo Complexo do Alemão, né? E vem fomentando em diversos momentos coletivos. Hoje a gente está fomentando esse fórum de ação popular do Complexo do Alemão. A gente tem que estimulando arenas que possa agregar vozes diversas, é que a gente pode construir ações que agreguem essa diversidade de força, porque cada um desses atores tem articulações na sociedade como um todo, seja no legislativo, no judiciário, no executivo, seja com outras organizações, com organizações internacionais, seja sendo proeminente nas redes sociais, né? Então, é esse espaço coletivo que é o grande desafio de conseguir construir espaço em que os diferentes consigam dialogar e construir propostas de desenvolvimento territorial, porque essa marca de atuar territorialmente é fundamental para a luta hoje das favelas, porque a gente ainda está caminhando, estamos engatinhando para o direito à cidade, né, o respeito de que a cidade precisa absorver a favela, mas não impondo o seu modo, né, mas absorvendo o modo, a vida social, o contexto social de que ela foi forjada a partir de negação de direitos durante décadas, em algum caso, século, né? Então a gente precisa pensar aí essa questão da vida cotidiana, de afetar essa vida, né? Com propostas coletivas e que possam agregar a diversidade de atores. Acho que só assim que a gente consegue avançar. Até porque as associações de moradores, desde a virada do século, dos anos 2000, que vem também se modificando nas suas relações políticas, muitas vezes política partidária pontual em anos eleitorais, a forma dessas relações, elas se deterioraram com o tempo. Então não dá para poder ser submetido apenas a uma forma de organização. A sociedade hoje não permite mais isso. Então eu entendo que muito mais que a gente precisa avançar nessa nova perspectiva, né? Acho que esse é o grande desafio que se coloca para o desenvolvimento de políticas públicas nas favelas, em busca de que a favela, no seu contexto e na sua forma de vida social, possa ser inserido no restante da cidade. Ou melhor, a cidade considerar, dentro da sua diversidade,
de que a favela a pertence e que faz parte dessa cidade. Sobre as relações de parceria que o Instituto Raízes e Movimento tem estabelecido com outras instituições de fora do Complexo Alemão, principalmente com as universidades, como é o diálogo entre instituições que possuem estruturas organizacionais e linguagens tão diferentes? Em que medida você acredita que esses movimentos constroem outros entendimentos sobre as favelas e seus moradores? Então, conforme eu estava falando na pergunta, na questão anterior, eu entendo que existe aí uma necessidade da gente ter uma agenda em comum, eu acho que esse é o ponto, internamente nesses territórios, e aproveitando todas as articulações em nome dessa agenda comum, né? Nós, do Instituto Raízes e Movimento, a gente já vem dialogando, né, e construindo pontes, diálogos, tensões também, né, críticas também, com diversas instituições de fora do Complexo do Alemão, e que queiram fortalecer a luta, fortalecer o debate, mas a grande questão é que esses diálogos e essas articulações não devem nunca ser de uma relação submissa da favela em relação às organizações da favela em relação a organizações externas, muito pelo contrário, é qualificar esse debate, fazer os tensionamentos necessários e avançar naquilo que a gente pode construir coletivamente, dentro desses olhares, dessas linguagens, como você falou, essas linguagens tão diferentes. Então, com a universidade, a gente fez um grande debate, vem fazendo, mas agora já numa certa sintonia, né, numa certa confluência, né, de interesses comuns, né, de princípios comuns, mas a gente fez um tensionamento grande com as universidades. A forma de produzir pesquisa nas favelas, o olhar do morador e da favela apenas como objeto, a não apropriação da produção da pesquisa para o desenvolvimento das favelas. Essas eram e são questões fundamentais para poder dialogar com a universidade, né? Então, tem sim, eu acho que a gente tem construído diálogos com organizações que estão fora da favela, organizações sociais, né, que desenvolvem ações de favelas desde a década de 80, ou até antes, mas principalmente da década de 80 para cá, 90 mais ainda, de uma maneira bem mais forte. A gente teve muitas organizações sociais que não são de base comunitária, mas que desenvolveram um papel fundamental naquele período em que a favela não tinha quadros qualificados, quadros técnicos, quadros formados para fazer determinados tipos de debate, sobretudo diálogo com as universidades. Quem fazia eram outras organizações sociais, né? Quem ocupava os espaços de representação popular geralmente eram essas organizações. Agora, o que a gente está colocando em debate hoje, e o Instituto Raízes e Movimento coloca isso de maneira muito enfática, é que já passou essa etapa. A gente já está em outra etapa. Com o acesso às universidades públicas, né, das políticas de acesso às universidades, proporcionou uma amplitude dos quadros técnicos dentro das favelas. Isso faz com que a gente repense o lugar das organizações sociais de fora da favela, que trabalham com as favelas historicamente e que são parceiras, mas que precisam fazer uma reflexão do seu lugar hoje, né, atualmente, né? Não dá mais para espaços de representação da favela ser representado por organizações de fora da favela. Já temos quadros qualificados, e não estou falando só do Complexo do Alemão, não, estou falando do movimento de favelas como um todo. Nós já temos quadros qualificados, temos formação acadêmica suficiente para ocupar esse lugar que, em última instância, nos pertence, né? É lugar para estar favelado lá representando. Vou dar um exemplo sobre o que eu estou falando.
por exemplo, o lugar de ouvidor da Defensoria Pública, né? Desde que surgiu, só é ocupado por organizações que sempre apoiaram as favelas, mas de fora, né? Pessoas oriundas desses espaços. E que a gente briga porque a próxima ouvidora ou ouvidor tem que ser da favela, porque a Defensoria Pública atende prioritariamente moradores de periferias, de favelas, né? Então, a ouvidoria é um lugar que, por excelência, deve ser ocupado por esses quadros. E tantos outros lugares, de conselhos, de representatividade. E a gente tem avançado, inclusive, nas representações políticas, né, no parlamento, né? O parlamento municipal, estadual, federal, tem chegado à periferia, sobretudo a mulher preta favelada. Marielle fez um papel fundamental para a abertura desses, da chegada dessa galera nos parlamentos, né? Então, eu acho muito importante que a gente tenha clareza de que essas articulações, né, elas precisam melhorar e estar sempre atento ao desenvolvimento dos movimentos populares de favela, que o tempo também amadurece esses movimentos. Hoje, esse movimento tem um certo amadurecimento e que as relações estabelecidas precisam estar atentos a esses olhares, a essas mudanças, a essa qualificação técnica, né, em diversas perspectivas que a gente pode falar. Então, a gente tem, sim, voltando assim, a gente tem feito muita articulação com as universidades, com organizações, inclusive internacionais, né, que apoiam ações nas favelas, até fundos, né, ou autarquias da ONU, né, organizações europeias que atuam no Brasil, e também organizações daqui mesmo, que surgiu com o tempo. Então, e as universidades, eu acho que entra numa perspectiva muito forte. Entendo, inclusive, que o tripé universidade, organizações de movimentos populares e o poder público é um tripé e que tem que ser forjado as políticas públicas para o desenvolvimento das favelas, né? Não dá para pensar só na ação de Pires na mão, como já foi outrora, de que o poder público atende os pedidos e executa de forma unilateral. Isso já acabou, isso precisa ser mudado e a gente tem trabalhado para que essa mudança seja efetiva. Alan, há certo consenso na academia e em parte da opinião pública de que favela também é cidade. No entanto, poderíamos considerar que, a partir das favelas, constroem-se modos de vida e linguagens que são próprias desses espaços. Tendo em vista que você também é um intelectual favelado, como você entende essas linguagens das favelas? E de que maneira elas possibilitam a construção de novas formas de interação política, estética e moral, menos assimétricas e preconceituosas com o restante da cidade reconhecida como urbanizada, legal e formal? Entre aspas. Esse movimento desse debate e dessa luta narrativa sobre que favela é cidade, a gente vem construindo isso há muito tempo, né? Já tem bastante tempo. Isso, o IBASE puxou bastante espaços de debate, de discussão sobre essa questão. Já tem aí, talvez, quase 20 anos, se não 20 anos, nessa discussão nesse tema de que favela é cidade. Mas a gente ainda está muito no campo do debate, da discussão, né? A concretude disso ainda tem uma estrada imensa para se construir, né? Entendo que entender a favela como cidade, parte da cidade, isso depende um pouco do que eu estava falando anteriormente. E aí eu vou tentar falar aqui de uma outra maneira. Favela é cidade. A favela tem direito a ser reconhecido como parte da cidade. Mas a gente sabe também que uma boa parte
da opinião pública ainda separa, inclusive a narrativa interna, né? Sobretudo de alguns movimentos que atuam no Brasil todo, né? Ainda falam no discurso sobre favela e asfalto, favela e asfalto, favela e asfalto, né? Essa dicotomia de recorte territorial. Mas acho que a gente precisa avançar no respeito à história da favela. Se não, vejamos, a favela surge no Rio de Janeiro há 100 e poucos anos atrás, se a gente pegar o mito de origem mais conhecido. Mas fato é que durante todo esse tempo, desde o seu surgimento, das diversas favelas, o olhar do poder público foi, até a década de 80, de um olhar para a favela formalmente como um lugar de provisoriedade, um lugar que precisava ser exterminado em algum momento, que aquilo ali seria um fenômeno que seria desfeito, né, dissolvido com políticas públicas. Então, durante décadas e décadas, a negação de direito de acessos básicos, de urbanização, de acesso à luz, acesso à água, questões básicas, sempre foi negado à favela até a década de 80. Só era visto como provisoriedade. Então, você tinha a Comissão da Luz, porque só chegava a luz para a associação de moradores, você tinha a política da bica d'água, porque não chegava água nas casas, mas a água era por bicas. Isso caracteriza muito fortemente uma política pública como provisoriedade, em que não pensava o direito às questões mais básicas. Esse olhar de tantas décadas de provisoriedade, de negação de direitos diversos, de diversas naturezas, saúde, educação, equipamentos públicos, a cultura, e um leque imenso de negação sistemática, e que a favela foi se constituindo a partir do que o nosso amigo Calazans reafirma como a cultura da sobrevivência, né? Esse termo que Calazans traz, eu acho que traduz muito bem que essa cultura da sobrevivência é a cultura das gambiarras, é a cultura de se virar. Lá em São Paulo tem um grupo que chama isso de sevirologia. É muito interessante, né? Que é o estudo do se vira, sabe? É você criar conhecimento para se virar, dar conta, né? Esse é o Quilombaque lá em São Paulo, na região do Perus. E eu acho muito importante, porque pensar isso, e refletir sobre isso, e entender que isso criou um caldo social, cultural próprio das favelas, né? Claro que cada favela é uma favela, cada favela tem a sua diversidade, tem a sua forma, mas os espaços periféricos de ocupação muito peculiar e o perfil socioeconômico, essa caracterização de favela, que eu estou querendo dizer, que foi negado o seu direito, os seus direitos mais básicos, o seu direito à cidade. E isso criou um caldo cultural próprio das favelas. Então, no momento hoje, atual, que a gente vai falar de que favela é cidade, não é se desenvolver políticas públicas para que a favela se submeta ao modo de viver, ao modo de viver, né, o cotidiano da cidade, desconsiderando toda essa sociabilidade que foi constituída a partir da falta, toda essa cultura da sobrevivência, todo esse caldo cultural. Isso que foi criado um capital social dentro das favelas, né, dessa cultura, e de que ela precisa ser respeitada no momento em que vai ser inserida dentro de um todo, né? Então, entender e absorver e respeitar a favela como
um espaço que tem suas próprias características como um espaço pertencente à cidade, é uma relação de respeito, de retratação histórica, onde tem que ter mais recursos, mais políticas públicas para tentar amenizar a dívida histórica de negação de direitos básicos, e é uma forma, e deve ser respeitado e criado um mecanismo de que esse caldo cultural, esse modo de se viver na favela, ele precisa ser dividido, até porque tem aprendizados mil, tem conhecimentos mil que foram produzidos durante, em alguns lugares, mais de um século. Então a gente precisa pensar de que a favela é cidade, mas a favela tal qual ela foi se constituindo historicamente, com respeito à sua memória, com respeito às suas lutas, com respeito às suas características e às suas estratégias de sobrevivência. E é essa favela que tem que ser respeitada e entendida como parte da cidade. E não um simples deslocamento dessa população para um modo de vida e que não condiz com a sua história, com a sua memória, com a sua vida, com as suas gerações de vivência, de troca, de sociabilidade nas favelas. Então, eu acho que precisa muito construir, como se diz, essas formas de interação. Ela precisa absorver essas interações, essa leitura de como a favela se constituiu, seja ela essa interação, como você diz, política, estética, moral, ela é própria das favelas e isso precisa ser absorvido. Ela precisa ter uma interação, um respeito ao diferente, né? E que a favela seja foco, porque tem uma dívida histórica aí que precisa ser avançar, né? Então, eu acho que é desta forma que a gente precisa conhecer, né? Mais a favela. Todos precisam conhecer melhor a sua própria história, conhecer a memória das suas lutas, né? Para que isso possa ser a base para se constituir o que entendemos como uma cidade inclusiva, em que a favela esteja nela na sua plenitude de direitos, não só de direitos de urbanização, físico, de moradia, etc., mas com direito e respeito à sua cultura, à sua luta, ao seu modo de vida, né? Quando eu falo linguagem, a linguagem da favela, na minha percepção, não sou estudioso da linguística, mas estou falando aqui muito mais na perspectiva do saber popular, da percepção, da observação. Ele é muito mais do que a língua, né? O dialeto ou a forma de se expressar na língua falada, mas também né? Ela se dá de várias formas. Ela se dá na forma gestual, né? No sentido mais amplo de linguagem, né? Dos símbolos, da linguagem, do corporal, da língua falada, e ela vai se dando e se manifesta, e não é uma exclusividade da favela. Eu acho que reflete todos os povos marginalizados e colonizados pela linguagem, né? Onde você tem uma linguagem erudita ou padrão, colonizadora. Aqueles que são oprimidos por essa sociedade, ele vai se utilizar da linguagem como forma de resistência, né? E na favela não é diferente. Esse caldo cultural que eu estava falando é um caldo cultural que vai mexer com a sociabilidade interna. Ela vai se dar de forma diferente. Ela vai se configurar espacialmente diferente. A rua na cidade, ela tem um significado.
A rua na favela tem outro, é a extensão da casa, né? Ela não é um lugar público no sentido da cidade, ela é um lugar público-privado no sentido do pertencimento mais íntimo da vida social na favela, por exemplo. Agora, a linguagem, ela também e não é, mais uma vez, não é exclusividade da favela. A língua falada na favela, ela é uma forma de resistência, é uma forma de se subverter, é uma forma de se colocar contra o que está sendo posto sobre ela enquanto opressão. Então, as gírias da favela, a busca, a subversão da palavra na favela, ela se dá como forma de resistência, né? E de sobreviver, né? De sobreviver, porque também ela traz alguns códigos, às vezes até código entre seus pares, né? Que só eles entendem, né? Só aqueles grupos se entendem. Estou falando todas as favelas, mas cada favela também vai se construindo, reconstruindo e ressignificando palavras. E muitas vezes palavras que significa, no seu sentido original, como uma forma de opressão, né? Aqui no Raízes, por exemplo, a gente criou o evento, o nosso evento anual, Circulando. É uma subversão da palavra, pelo menos na nossa percepção. Entender circulando para a gente, a partir da postura opressora do Estado, é o policial chegar em qualquer rodinha, em qualquer lugar de convivência e tentar desfazer essa roda. E a palavra circulando aparece na boca do opressor. Mas ela também pode ser ressignificada quando você coloca circulando diálogo e comunicação na favela como um evento. Aí você subverte aquela palavra que representa, em alguns momentos, como uma opressão. Agora, ao mesmo tempo, a forma de lidar corporalmente, né, gestualmente, a forma de cumprimentar, o respeito entre as pessoas, quando você chega numa roda em que você pode ter 20 pessoas, você aperta a mão das 20 pessoas, você não dá boa noite geral e pronto, né? Isso também é uma forma de pertencimento, de camaradagem, de respeito, né? E são dezenas, centenas, milhares de formas que a gente pode falar, e elas vão se metaforzeando cotidianamente, né? Então, a linguagem, ela é a resistência em toda a sua plenitude, seja os símbolos, seja os gestos, seja a língua falada, né? Inclusive a língua, e também representa grau de pertencimento sobre alguns territórios, que se diferencia através da palavra, né? E se a gente pegar alguns pontos nas favelas de diferentes lugares, tem formas de se falar diferenciada, né? O significado, ele vai ser, o substantivo passa a ser adjetivo, adjetivo a substantivo, e assim vai se constituindo esse mosaico, né, de significado que só a favela entende o que está se produzindo entre seus pares e como é que isso provoca uma discussão e um debate e uma troca que só tem sentido nesses espaços ou com esse espaço, né? Então eu acho que a linguagem, ela é uma ferramenta de viver, sobreviver, resistir, né? Subverter, reinventar. Acho que ela representa muita coisa dentro da favela. A gente ainda precisa mergulhar mais nesse universo para entender melhor sobre o que é a favela. Na favela, chamar um amigo de viado é uma coisa completamente distinta, como cumprimento, é uma coisa completamente distinta do que fora da favela, né? Só se fala isso para os amigos mais próximos, e um cumprimento muito informal, mas ao mesmo tempo de proximidade, né? Falar o que é bagulho, o que é merda, subverter o tempo dos verbos, sabe?
E aí, já é? E qual foi? Essa forma de se expressar, ela vai se dando a partir de uma conjunção de timbre, de voz, de tonalidade, e vai se convertendo também em forma de resistência, né? Separando, se descolando, né, do que a gente pode chamar aí da língua padrão, né? É isso, eu acho que a linguagem da favela é uma linguagem, como tantas outras, voltando a dizer, historicamente, sempre é marginalizada, porque a linguagem é uma forma de colonização, é uma forma de opressão também. Então, precisa, nesses espaços oprimidos, precisa se criar formas de linguagem que possa contrapor ao que é padrão, ao que é opressor. Acho que é isso. E para finalizar, queria colocar que quando a gente está discutindo favela e cidade, quando a gente está discutindo linguagem de favela, quando está se falando sobre essa forma de atuação histórica da favela e como ela se configurou hoje, quero dizer que a gente precisa entender, a sociedade precisa entender, de que a favela quer ser respeitada, quer ser vista como parte estruturante da cidade, porque é a favela que constrói toda a cidade, com sua mão de obra, com seu trabalho. É para dizer que esse caldo cultural, essa forma de vida, essas estratégias de sobrevivência, ela tem muito a ensinar o restante da cidade, como formas mais solidárias e maneiras mais perspicazes de resolver problemas, de criar uma cidade mais inclusiva. Porque viver a exclusão cria o sentimento e a habilidade de driblar e criar novas coisas. Então, a cidade tem muito que aprender com as favelas. Vou dar um exemplo aqui, que eu tenho visto ultimamente, que eu estou envolvido em projetos de urbanização, de discussão nesse sentido. Tenho escutado no mundo afora um conceito chamado urbanismo tático. Né? Esse urbanismo tático, ele é um urbanismo de criar, dentro do espaço público de urbanização da cidade, espaços de convivência entre as pessoas. Durante a pandemia, se criou muito desses pequenos espaços, por lojas, por comércio, por pessoas, que é aquela recuada do estacionamento para ser uma área de lazer. É um lugar em que coloca os bancos em lugares que antes não tinha nada, era só carro ou só lugar de passagem, para ser lugar de convívio. A favela sempre fez isso. As ruas sempre foi lugar de convivência. Então, eu acho que o mundo tem que aprender com as favelas. Alan, muito obrigado pela sua participação, ficamos muito felizes em tê-lo aqui conosco e as portas estão sempre abertas para você aqui no podcast do ConTXT. E é isso, vamos caminhando. Se você quiser falar, deixar algum recado final aqui, fique à vontade para a gente fechar com chave de ouro aqui essa segunda edição do Pod ConTXT. Eu que agradeço demais essa entrevista, essa possibilidade, mas queria dizer o seguinte: existe, ainda na pergunta anterior, nós estamos fazendo uma ação tentando promover essa interação. Então, uma intervenção urbanística integrada, que tem a ver com o que a universidade está discutindo sobre planejamento urbano e urbanização de favelas hoje em dia. Eu acho que é importante colocar que a gente
está promovendo, a partir do território, da agenda do Alemão, que é uma pauta do Plano de Ação Popular do Complexo do Alemão, a gente está construindo uma intervenção urbanística integrada, intersetorial, que é o que se discute na universidade, que é a saída para uma urbanização mais inclusiva, que é uma urbanização que não é mais projeto, tem que passar a ser processo. Não é mais intervenção só de obra, mas é uma intervenção em que agrega e articula diversas políticas públicas, a intersetorialidade tem que estar presente. Então, a gente está atuando hoje num projeto piloto nessa perspectiva, na perspectiva de quem tem mais avançado na discussão de urbanização de favelas nas universidades, juntando tanto o pessoal do LEPUR, da Federal do ABC, quanto do IPUR, da Federal do Rio de Janeiro, juntando a Fiocruz, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, juntando as organizações do Complexo do Alemão, juntando o poder público. Estamos trabalhando com a Secretaria de Ambiente e Clima Municipal, com a Secretaria Municipal de Habitação e Infraestrutura, com a Secretaria Nacional das Periferias. Temos um leque aí com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Todos esses atores, junto com associações de moradores, que tem o seu histórico, que tem o seu, e também deve ser respeitado, né? Apesar entendendo que é a diversidade de atores que vai promover o desenvolvimento local, mas a associação de moradores continua tendo um papel também fundamental. Então, a gente está promovendo uma intervenção urbana integrada, socioeconômica e climática, que também temos que estar atentos ao debate macro, global, para pensar o desenvolvimento de favela. Mais uma vez, agradeço demais o convite e a possibilidade de trocar com vocês e também usufruir desse canal para que as nossas perspectivas, reflexões, propostas possam ser disseminadas, né, de forma que a gente possa contribuir com os nossos irmãos e nossas irmãs das periferias, das outras favelas, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, toda essa galera, e que a gente entende que as nossas lutas são as mesmas. Lutar pela nossa identidade, pela nossa memória e pelas injustiças históricas, e que a gente possa construir uma sociedade mais fraterna, mais integrada e com mais respeito mútuo a toda essa diversidade, que é a riqueza que nós temos. Forte abraço e obrigado. Então, pessoal, esse foi o segundo episódio do nosso podcast. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, @contextufrj no Instagram e no Twitter. Acesse também o nosso site, caso fique interessado em ler ou produzir textos para esse projeto. Aceitamos em vários formatos. Vale a pena conferir. O endereço é contxt.letras.frj.br e até o próximo.